Vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor rapidinho. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 22. Tiago 1, 22 fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Porque aquele que ouve a palavra, mas não coloca ela em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, a lei que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, vai ser feliz naquilo que ele fizer. Se alguém se considera religioso, mas não é capaz de refrear a sua língua, está enganando a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Porque a religião que o nosso Deus e Pai aceita como uma religião pura e sem mácula é esta: o cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas em situação de dificuldade e não se corromper com as coisas desse mundo. Então nós já falamos aqui no nosso último programa que esse texto, essa carta de Tiago é escrita numa linguagem de sabedoria, uma linguagem sapiencial. Quer dizer, são conselhos práticos para a vida, para que a nossa vida esteja alinhada à vontade de Deus. Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, que assumiu posteriormente, após a ressurreição do Senhor, o pastoreio da igreja de Jerusalém, ele está dando conselhos sábios, conselhos práticos, para que a nossa vida seja uma vida alinhada à vontade de Deus. E o Tiago traz um conselho muito prático aqui, e o conselho dele é o seguinte: quando você ouve a palavra de Deus, a postura que você precisa ter diante da palavra que você ouviu é colocar essa palavra em prática. E o Tiago, ele vai usar uma figura muito interessante, uma figura muito simples e muito prática aqui para ilustrar o homem que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Ele vai dizer o seguinte, que o homem que ouve a palavra de Deus e não coloca ela em prática, ele é semelhante àquela pessoa que vai no espelho, olha a sua face, olha ali no espelho o reflexo do seu rosto, mas ele, virando-se, acabou de esquecer aquilo que ele viu. Eu poderia até mesmo usar um outro exemplo aqui, uma outra ilustração, para dizer como é importante eu e você praticarmos a palavra de Deus ou aquela palavra que nós ouvimos. Exemplo, você vai no médico, né, você detectou alguns sintomas que levam você à conclusão de que você está doente. De repente você está aí tossindo há muitos dias, ou está aí sentindo dores no seu corpo, ou está sentindo um mal-estar, um enjoo, diarreia constante. E aí você já fica ligado, falando assim, devo estar com alguma coisa. Ou estou com uma virose, ou de repente até mesmo contrair dengue, eu não sei. E aí você vai no médico. E aí você chega lá no médico, o médico examina, pergunta para você por que você está ali, você fala dos sintomas para ele, você faz os exames e ficou diagnosticado que realmente você está doente. Você está com uma virose, ou você está com uma dengue, ou de repente contraiu algum outro tipo de enfermidade. E aí o médico fala assim para você, olha, você deve fazer repouso, tomar esse medicamento, tomar aquele medicamento, agir dessa forma, agir daquela forma e você vai ficar bem. E aí você sai do consultório e faz exatamente o contrário daquilo que o médico disse para você fazer. O que vai acontecer com a sua vida? Bom, a resposta é muito simples, né, gente? O que vai acontecer é que ao invés de você melhorar, você vai ficar cada vez pior. E a verdade é que na piora dessa doença, você pode até mesmo desenvolver o problema mais grave, um problema que pode de repente levar você até o óbito. O Tiago está dizendo, se a gente ouve a palavra de Deus e não coloca essa palavra em prática, qual é o proveito que a gente tem disso? O proveito é zero, o proveito é nenhum. Então, gente, presta atenção, não adianta, não basta você sentar na frente da televisão, sabe? É muito bom ter você todo dia participando comigo aqui, é muito bom ter você todos os dias participando na programação da Rede Super, sabe? É muito bom saber que todos os dias nós estamos levando a palavra de Deus a corações que estão famintos para ouvir essa palavra. Mas melhor ainda é saber que essa palavra está influenciando a maneira como você está decidindo as coisas na sua vida. É saber que amanhã, bem cedinho, quando você levantar para o seu trabalho, é saber que amanhã, quando na parte da tarde você tiver que tomar uma decisão,
A palavra de Deus está influenciando a forma como você está vivendo a sua vida. O Tiago vai dizer, gente, que se a gente ouve a palavra, mas não coloca essa palavra em prática, a gente é um religioso. Mas o religioso que só fala, o religioso que só abre a boca para falar, mas a vida dele não reflete nenhum momento, não reflete nada daquilo que ele está dizendo, gente. E isso é tão perigoso, isso é tão ruim. A gente não pode, de maneira nenhuma, eu e você não podemos, de forma alguma, nos darmos a esse luxo de perdermos tempo na nossa vida, observando tantas coisas e não dando credibilidade à palavra que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Então, o Tiago diz, não é a religião que Deus está preocupado com ela, não é a religião do blá blá blá, não. A religião que Deus dá credibilidade é aquela que está pautada em atitudes. É o cuidado com o órfão, é o cuidado com a viúva em condição de necessidade e manter-se incontaminado das coisas do mundo. Ou seja, a religião que Deus se agrada dela é aquela que está alinhada, é aquela que tem prática na sua vida, é aquela que está alinhada, está determinada em fazer aquilo que Deus disse na sua palavra. E talvez você fale assim, ai pastor, mas é tão difícil. Às vezes eu tento praticar a palavra de Deus, mas eu acho tão difícil. Deixa eu dizer algo para você, realmente, algumas vezes é difícil nós colocarmos em prática todo o ensino da Escritura. Mas quando você se perceber limitado para uma situação, peça auxílio do Espírito Santo. E gente, a verdade é que Deus, Ele quer nos ajudar, Ele quer, sabe, derramar a sua graça sobre nós. Mas você não precisa apenas pedir o auxílio do Espírito. Você pode também pedir o auxílio de um irmão, o auxílio de um pastor. Né? Como eu falei, você pode pedir o nosso auxílio aqui. Escreve pra gente, manda o Twitter, manda um e-mail, pede a opinião, fala, olha, eu estou querendo fazer isso, mas eu não sei o que fazer. Vocês podem me ajudar? Liga no telefone da paz. Né? Peça ajuda, procure o seu pastor, o pastor de uma igreja local próxima de você. Peça auxílio. O Senhor Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Sabe, não fica vivendo de aparência, não fica vivendo de religião. Não coloca uma máscara, não tem apenas um discurso. Não, Deus tem vida abundante para você. A vida na máscara, a vida da religião, a vida de um discurso é uma vida vazia, é uma vida exterior apenas, mas é uma vida vazia interiormente. Se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, se você colocar a sua vida e decidir colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz, com certeza você vai ter muito proveito naquilo que o seu coração está disposto a fazer. Ao invés de ser como uma pessoa que tirou proveito daquilo que viu no espelho, né? Você vivendo na religião não tem proveito nenhum. Mas se você viver em conformidade com a palavra de Deus, certamente essa palavra vai transformar a sua vida, ela vai transformar o seu coração.